Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com o nosso programa Academia Espiritual, neste sábado, dia 1º de maio de 2021. Iniciamos um novo mês, iniciamos um tempo especial também. A igreja celebra ao longo de todo esse mês uma reflexão e um carinho especial à Mãe de Deus e Nossa Mãe. É o mês de Maria. E hoje começamos com a figura daquele que foi justamente o guardião da Virgem Maria e do menino Jesus, São José, com o título de São José Operário. São José, escolhido para ser pai adotivo de Jesus, o guardião da família de Nazaré, não deixou de trabalhar, não ficou de braços cruzados. Então hoje, nesse dia que recorda com muita dor a situação de muitos trabalhadores ao longo da história e de um evento específico, recordamos São José, homem trabalhador, segundo a sua função, a sua profissão, mas também homem trabalhador na obra e na missão de Deus. E queremos pedir que todos os trabalhadores sejam abençoados, que o trabalho de fato possa dignificar o homem e trazer para ele as condições dignas para si e para toda a sua família. Muito bem, vamos à Palavra de Deus neste sábado da 4ª semana da Páscoa. Você pode observar que em alguns textos bíblicos talvez se tome o texto próprio da missa da liturgia de São José Operário. Mas nós vamos retomar aqui, ou tomar aqui, o texto de fato da liturgia corrente do sábado da 4ª semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai-me ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedides em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, se você se recorda, esse texto é continuação do texto proclamado e meditado ontem, quando Jesus convida os discípulos a não perturbar o coração, porque na casa do Pai há muitas moradas. E ele iria ele mesmo preparar para nós. Então era a dinâmica do caminho e ao mesmo tempo do Senhor que se revela como a ponte, como o caminho, como aquele que vai nos levar
a vida eterna. Então, em Jesus nós temos hoje, no texto de hoje, a revelação do Pai. Diante do pedido de Filipe, Jesus diz: quem me viu, viu o Pai. Então, ver Deus é justamente ver Jesus, contemplar Jesus. E as suas obras, os milagres que Jesus faz, nos mostram também Deus, manifesta o seu amor pela humanidade. Todo ser humano tem dentro de si um desejo de ver a Deus. Quem não gostaria de ver a Deus? Isso está quase que implícito aí dentro de cada um de nós, não é? Todo ser humano tem esse desejo de ver a Deus, mas ele é totalmente transcendente. Deus não pode ser visto assim a olhos nus. Inclusive a teologia bíblica do Antigo Testamento vai dizer isso. Quem visse Deus face a face morreria ou ficaria de uma forma diferente. Então, ele não é possível ser visto desta forma, somente através de Jesus. E tudo o que Jesus fazia ou dizia estava em sintonia com Deus. Por isso, ele podia e ele revelava a face de Deus. O fazer de Jesus era o fazer de Deus em favor da humanidade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Já havia dito Jesus e repetido várias vezes. Portanto, o fazer de Jesus era o fazer de Deus para a humanidade, em favor da humanidade. Aquele pedido de Filipe é muito ousado, né? Porque jamais alguém viu a Deus e o próprio texto bíblico dizia, sempre mostrava que Deus era inacessível. Mais uma vez, reforçamos a ideia, né? Jesus é a mediação para se ver o Pai. É necessário para isso dar um salto na fé. É o que Jesus vai chamar a atenção de Filipe. Eu estou com tanto tempo com vocês e vocês não conseguem perceber isso. É somente na fé que nós podemos ver em Jesus o rosto do Pai. Então a fé, ela é essencial para que nós creiamos que em Jesus nós vemos o Pai, nós criamos comunhão com o Pai, que em Jesus o Pai justamente age em favor da humanidade. Quando Jesus diz assim também, quem me viu, viu o Pai, nós temos que ter plena consciência de que Jesus não está falando de uma fusão, que ele e o Pai é a mesma coisa, é o mesmo. Não. Jesus está falando que o Pai revela Jesus, Jesus revela o Pai, né? Mas não é fusão, não é a mesma coisa, né? Agora é comunhão, né? É a comunhão trinitária que Jesus nos revela, desta ligação com o Pai e o Espírito, né? Por que Filipe fez esse pedido, falou com essa ousadia? Porque todo o povo de Israel, de certo modo, esperava uma manifestação grandiosa de Deus, como antigamente, que Deus falava no trovão, no fogo, nos relâmpagos, nisso e naquilo. Então esperava essa chamada teofania. Mas agora, depois que Jesus assumiu a nossa humanidade, Deus não iria mais falar daquele jeito. Ao contrário, Deus falaria ao homem em seu Filho Jesus. Porque Jesus é a fisionomia, é o rosto, é o semblante de Deus para toda a humanidade. Só em Jesus é que nós podemos fazer de verdade a experiência de encontrar-se com Deus. Só em Jesus. E as palavras de Jesus, vai dizer ele no texto que nós ouvimos hoje, são palavras do Pai, não são deles. As palavras e a própria ação de Jesus é tudo em conformidade com o projeto, o propósito do Pai.
Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. Os 3 passos que nos ajudam nessa meditação e fortalecimento da musculatura da nossa alma a partir da palavra de Deus. Primeiro passo, você já sabe, invocar o Espírito Santo, fazer um silêncio amoroso na presença de Deus. Este é o alongamento, o primeiro passo da nossa academia. Invocar o Espírito Santo, pedir os seus dons e silenciar-se amorosamente na presença de Deus. Hoje, para o segundo passo, o aquecimento, convido você a recordar no seu coração uma síntese da sua fé em Jesus. Por que eu creio em Jesus? Como é que eu creio em Jesus? Quem que é Jesus para mim? Como que eu vejo Jesus e como que ele me leva a essa experiência de Deus? Recorde isso ao coração, essa síntese da pessoa de Jesus. E o terceiro passo, treinamento. Convido você a tomar um crucifixo ou uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que você não tenha aí perto de você, talvez pelo celular, você pode escolher uma imagem de Jesus. E através da contemplação desta imagem, faça a oração da profissão de fé, mas pausadamente, saboreando as palavras e respondendo de fato aquilo que é a razão da sua fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E assim você vai rezando a sua profissão de fé, ali contemplando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos pedir a bênção de Deus. Hoje eu quero pedir uma bênção especial para todos os trabalhadores, para aqueles que também estão desempregados, procurando um emprego. E para os que já estão trabalhando, para que Deus abençoe e conceda a dignidade do seu trabalho, também livre dos males e das dificuldades que aí tem. Senhor nosso Deus, que em Jesus assumistes a nossa história e concedestes a dignidade ao trabalho humano. Ele mesmo, o filho do carpinteiro, assumiu o trabalho humano para dar a ele a dignidade necessária. Nós te pedimos, Senhor, derrame a tua bênção sobre todos os trabalhadores, nas suas jornadas, nas suas dificuldades, nos seus sonhos e propósitos. Afaste de todos os males físicos, espirituais e psicológicos. Conceda a graça, Senhor, de permanecerem neste trabalho e assim tirar o sustento e a dignidade da vida. Abençoai também as carteiras, documentos e os propósitos de vida daqueles que, estando desempregados, buscam um emprego para que possam viver com dignidade. E conceda, Senhor, a todo o nosso povo a graça da vida, a graça de um alimento para o corpo e para a alma. Que o Senhor esteja acima de vós para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e lhe dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.